Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira e eu me sentei aqui mais uma vez porque eu vou gravar um vídeo conversando com vocês e vamos falar sobre autoestima. Quando eu penso em autoestima, eu acredito que ela está muito ligada aos nossos traumas do passado. E é por isso que hoje eu decidi me abrir aqui com vocês e contar pelo menos um grande trauma na minha vida que me trouxe um buraco gigantesco na minha autoestima. Eu acredito que eu estava na primeira série. Eu e meu irmão, nós estudávamos numa escola, numa escola particular, adventista, pelo menos até a nossa quarta série nós estudamos em escola particular e logo após que nós fomos para a pública, E nessa escola eu tive uma professora, ela era professora de matemática e todas as vezes na aula dela, ela fazia contas de matemática no quadro e pedia os alunos para resolver. Só que o que acontece? Ela não explicava, ela nos fazia ir lá para frente para fazer o trabalho dela. E como a gente não sabia como resolver e o medo e o abuso psicológico que ela fazia na gente deixava a gente nervoso, a gente não conseguia resolver a questão. E aí, todas as vezes que ela me chamava lá na frente, eu não conseguia resolver a questão, ela me beliscava muito no braço. Ela tinha umas unhas enormes, Houveram episódios na sala em que alguns alunos faziam xixi nas calças e até mesmo defecavam nas calças de tanto medo que eles tinham dela. E nesse dia, o que aconteceu? Eu fui para casa e a minha mãe e a minha tia estavam pela minha casa almoçando e minha mãe viu meu braço roxo. Ela me puxou na hora, ela e a minha tia, e falaram: "O que é isso no seu braço?" E eu sentia muito medo de contar, porque eu morria de medo daquela mulher. Mas aí, graças a Deus, a minha tia e minha mãe conseguiram tirar de mim que tinha sido ela que tinha me beliscado. E aí nos colocaram numa sala, a diretora, essa professora e a minha mãe. E naquele momento a professora ficou olhando para mim e chorando muito, e fazendo caras e bocas para que eu não dedurasse ela na frente da diretora, porque ela seria expulsa da escola naquele momento. E obviamente meu emocional, meu psicológico estava super mal, mas eu finalmente consegui falar, que era ela que tinha me beliscado. E eu acabei tendo coragem naquele momento de contar na frente de todo mundo que os meus coleguinhas tinham feito xixi e cocô nas calças por essa atitude dela. Mas só que eu não sabia que a partir daquele momento eu iria criar um bloqueio muito grande, não só em estar em público, como eu criaria um bloqueio também em relação a contas, Aquilo foi um trauma gigantesco. Eu tinha uma dificuldade muito grande de apresentar trabalhos na escola, as minhas mãos congelavam, Eu suava, eu tinha a sensação que eu ia morrer, que eu ia desmaiar lá na frente. E esse trauma, ele fez com que eu me sentisse que eu não era merecedora de nada, e me afastava da minha identidade. Eu me sentia incapaz. Eu gostaria que vocês enxergassem agora a profundidade da palavra autoestima, Porque eu achava que quando eu fosse lá pra frente, eu não ia conseguir falar, ou seja, eu não ia conseguir solucionar aquela conta, que quando eu vivenciei o trauma era uma conta de matemática. Mas na minha cabeça eu me sentia incapaz de ir lá na frente e desenvolver toda a didática que era necessária. Que eu sei que dói a gente olhar para esses traumas, A vida é assim. Nós vamos sofrer muitos traumas, mas a gente precisa de mudar a perspectiva. Que tem certas bagagens que a gente não precisa de carregar para o resto da vida. Eu quero dar outros exemplos. Por exemplo, quando você tem um amigo, um familiar, e ele está para baixo, está triste, desmotivado, o que você diz para ele? Pelo menos na maioria das vezes, você vai tentar levantar esse amigo.
E por que que quando você está enfrentando momentos difíceis, você não consegue falar para você mesmo que você vai conseguir, que você vai passar por essa situação? Por que que você não consegue dar o carinho e o amor para você que você daria para o seu amigo, que você daria para terceiros? Eu quero dizer uma outra coisa para você. Pare de lutar contra quem você é. A maioria das vezes, pessoas com baixa autoestima são pessoas que criaram dentro da sua cabeça diversos padrões. E muitas vezes você não se encaixa nesse padrão que você mesmo criou. Então para de depositar essa culpa no outro. Muitas vezes a gente projeta no outro uma culpa porque a gente gostaria que as pessoas à nossa volta estivessem vendo os nossos resultados, vendo aquilo que a gente vê na gente como potencial, a nossa capacidade de fazer, de criar, de fazer e acontecer. Mesmo que as pessoas não estejam vendo, primeiro, você não pode parar de fazer. Segundo, você tem que parar de buscar no outro uma aprovação. Se faz sentido para você, basta. Em alguns momentos da minha vida eu tive algumas crises, de identidade, que é quando a gente se dispersa, da gente, da nossa essência. E no dia que eu parei de lutar contra mim mesma, eu comecei a me conhecer muito mais. Então a gente começa a conhecer quais são os nossos limites. E quando a gente não sabe impor os limites, as pessoas fazem isso pela gente. E pra gente saber como se posicionar, pra gente saber a hora de falar não, pra gente saber a hora de falar sim. Nesse momento eu gostaria de dividir com vocês algumas raízes, de pessoas com baixa autoestima. Inclusive, vocês podem ter certeza que eu me coloquei dentro dessas raízes. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela é muito propícia a viver relacionamentos abusivos. Não tem a ver com o relacionamento amoroso, tem a ver com todo tipo de relacionamento. Esses relacionamentos abusivos têm a ver com a carência afetiva, que também é um ponto da baixa autoestima. Quando nós temos essa carência afetiva, a gente acaba projetando essa responsabilidade no outro e a gente acaba usando, o outro para cobrir esses buracos emocionais que a gente tem. Eu vou dar um exemplo fazendo uma pergunta para vocês. Você gosta de ficar sozinho? Você gosta de curtir a sua própria companhia? Eu já vivi algumas experiências na qual muitas vezes para eu me sentir 100% feliz, eu realmente precisava de estar rodeada de pessoas. Eu só consigo ser feliz e só consigo fazer tal coisa se a pessoa estiver ali comigo. Óbvio que a gente precisa dos outros, é óbvio que é muito bom compartilhar a vida com os outros, é muito bom viver momentos com os outros. Mas se a gente não consegue ficar sozinho também, se a gente não gosta da nossa presença, se a gente não curte a nossa presença, olha, realmente tem algo de errado com isso. E atualmente eu tenho vivido esse momento muito gostoso na minha vida, de conseguir me sentir plena, de conseguir me sentir muito feliz nos momentos que eu também estou sozinha, ouvindo um podcast, assistindo um filme da Netflix. Mas para pensar que esse momento pode ser um momento de você se curar desse grande trauma, que você está vivenciando, esse trauma de não conseguir ficar sozinha, de achar que você precisa do outro para ser feliz. Eu quero te fazer outra pergunta. Você consegue observar em todo momento que todas essas características que eu estou falando aqui sobre a baixa autoestima, elas podem trazer muitos prejuízos para a tua vida? Não saber do seu potencial, da sua capacidade e da sua identidade pode te gerar buracos interiores imensos. Muitas vezes a gente acha que os diversos procedimentos cirúrgicos eles vão tratar das feridas que moram aqui dentro, mas não vão. E é por isso que eu queria falar sobre esse assunto com mais profundidade aqui no meu canal, porque esse é um canal de beleza. É um canal que eu tô sempre mostrando cabelo, maquiagem para vocês, mas eu não queria que vocês me enxergassem
Dessa forma, eu queria que vocês entendessem que por mais que a gente vista uma boa roupa, por mais que a gente faça inúmeras plásticas no nosso corpo, a gente ainda assim pode se sentir mal com a gente mesmo, porque a gente precisa sempre de tratar de dentro para fora. Vocês conseguem imaginar que a visão que você vai ter de você mesma, ela está distorcida a partir do momento que o espelho se quebra? Muitas vezes a gente tem essa visão distorcida da gente mesmo, né? E a autoestima, ela é exatamente uma avaliação que a gente faz de si mesmo. É muito importante que a gente cuide dessa imagem. Eu quero te fazer uma outra pergunta agora. Você já fez as pazes com a sua história? Por que eu digo isso? Em vários momentos da minha vida eu briguei com o meu passado e eu gostaria de te dar uma informação que não tem como a gente pegar uma borracha e apagar o nosso passado. Mas o que a gente pode fazer com ele? É muito importante que eu e você, a gente se simpatize a cada dia mais com a nossa história, com a nossa trajetória. Apesar de todos os erros e más escolhas que você fez, você também consegue enxergar o seu crescimento ao mesmo tempo. E dessa forma, você está trazendo ressignificância para a tua história. Essa é uma das formas, né, da gente também desenvolver a nossa autoestima. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu gostaria de saber se vocês também se sentem acolhidos por mim, se vocês se sentem conectados aqui comigo quando eu paro esse momento para conversar com vocês. E agora eu quero saber se vocês gostaram desse conteúdo. Gostaria muito de saber qual é a tua experiência, né? Qual é o teu trauma. A gente realmente criar uma corrente, né, bem forte aqui. E agora é aquele momento final, né? Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele joinha que me ajuda muito, por favor. Obrigada e gratidão sempre. Aliás, exercer a gratidão faz com que a gente, a cada dia que passa, tenha uma autoestima muito elevada. Vamos praticar a gratidão e não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui o meu @moniquelima.makeup para vocês irem lá me seguir. Um beijo grande e até o próximo vídeo.